Sincero. Ai, Vamos lá. Existem momentos em que percebemos que não basta viver só no mundo da lógica, nem só no mundo da espiritualidade. O ser humano é um só, inteiro, completo e complexo. E é isso que a gente vai desbravar juntas nesse podcast. É nesse espaço que esse trabalho que a gente está fazendo nasce, como se fosse uma ponte entre a racionalidade e a espiritualidade, para completar esse ser que é inteiro. Então, bem-vindos ao Entre Dois Mundos. Eu sou a Michelle. E eu sou a Natasha. E agora a gente vai apresentar um pouquinho sobre cada um, para vocês entenderem por que a gente está aqui unidas em prol desse projeto. Desse propósito lindo. Oi, eu sou a Natasha, eu tenho 30 anos, sou brasiliense e sou psicóloga de formação. Hoje eu trabalho com pessoas que são neurodivergentes, realizando tanto uma avaliação neuropsicológica em busca desse diagnóstico, como na parte da intervenção, né, com o propósito de vida dessa pessoa. E o meu objetivo principal de trabalho é levar clareza para as pessoas, fazer com que elas se compreendam cada vez mais, compreendam por que elas agem de certa forma, por que elas pensam de certa forma, por que o sentimento reage daquela forma nelas. Então, você busca trazer clareza e direcionamento para cada um deles, né? Isso, clareza, direcionamento, orientação. Então, pensando nesse projeto do podcast, eu acredito muito que a psicologia tenha a contribuir, porque o ser humano, ele é inteiro, ele é complexo, igual a gente falou aqui, né? Ele não tem uma única faceta. Então, a psicologia é um desses olhares, né? Que eu vou trazer esse olhar de mais psicológico em relação a essas questões, em relação às questões que a gente vai trazer aqui. Mas o ser humano, ele é complexo e ele merece ser visto como um todo. E eu acabo sentindo muita falta desse tipo de espaço, sabe, Michelle? Total. A gente conversou muito sobre isso. Falta espaços pra gente dialogar sobre o ser humano como um todo. A gente não precisa dividir as pessoas em pequenas caixinhas, né? Como se ela fosse só uma pessoa muito espiritualizada ou como se ela fosse só seguir a lógica e o lado racional o tempo inteiro. A gente é esse todo, né? A união desse todo. Então, acho que isso aqui vai ser muito importante em relação a isso, porque a gente vai trazer pessoas que falam com responsabilidade, que sabem sobre o que estão falando. E assim é importante para vocês, porque vocês vão ter um único lugar para encontrar tudo isso, né? Com responsabilidade, de forma segura, com pessoas que sabem o que estão falando. Graças a Deus, gente. E eu sou a Michelle, também brasiliense, também tenho 30 anos de idade. E assim, acho que o que vocês querem saber de mim é mais a respeito da espiritualidade, então eu já chego falando que desde criança a espiritualidade me acessou muito fácil. Eu já tive acesso a muita coisa desde pequena, já mesmo sem entender nada, né? Já tive acesso a muita coisa, tive que trabalhar isso. Também tem a questão que eu sou neurodivergente, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, que é uma pauta muito longa, dá pra ser o podcast inteiro sobre isso. Quase me formei em biologia, foi por bem pouco, mas a vida me levou por outros caminhos, onde a biologia foi muito útil, me ensinou a aplicar muita coisa incrível que eu vou levar pro resto da minha vida, mas eu sempre fui mais pro rumo das artes, da dança, da espiritualidade e de atos de serviço. Sempre gostei muito de atos de serviço no sentido de cura, De cuidado. exatamente, de sentir que eu vou estar ali sempre ajudando, fazendo uma Uhum. comidinha, Uhum. fazendo um brigadeiro para as amiguinhas, fazendo uma pipoquinha, dando Uhum. cuidado, fazendo uma limpezinha de pele, uma massagem, É tendo isso. esses insights valiosos. Eu sempre Uhum. gostei muito disso, de me juntar com as pessoas para falar sobre coisas estratosféricas e surreais. E hoje eu me encontro muito nessa área terapêutica, do reiki, do estudo quântico. E é isso, batendo sempre de frente com todo mundo que caga regra, com todo mundo que quer impor demais isso aqui ou isso ali, entendeu? Tudo é um todo no geral, a gente não pode separar demais as coisas desse jeito, querer quantificar ou qualificar elas dessa forma que estão fazendo. Então, acho que a gente vai trabalhar muito essas pautas aqui e Isso. unir esses dois mundos de uma forma bem. E essa palavra cuidado que você falou, eu achei muito legal, porque de certa forma é isso, né? A espiritualidade e a psicologia, elas falam sobre Cuidado. sobre cuidar do outro de diferentes formas, né? Cuidar de São si e do ângulos outro. diferentes, é como se o ser humano fosse isso aqui, mas eu tô olhando ele daqui e você tá olhando ele ali de trás. Então, são diferentes formas de O cuidar. interessante é a gente bater esses dois pontos ao invés de ficar brigando por eles, né? Olhar e Exatamente. falar, caraca, o teu é assim, nossa, o meu é assim, como é que a gente Exatamente. entende Vamos esse olhar todo de aqui? cima, né, galera? Vamos olhar de cima pra ver que é Vamos ver real. 360, ao invés de estar aqui, ó, como se fosse um muro, né?
Total, total, total. Então é isso, esse é o nosso objetivo aqui, gente. Em Você primeiro falou lugar. tudo, Entre Dois Mundos é isso, é a quebra do muro. Exatamente. É a quebra do muro. Então é justamente daí que nasce o propósito do Entre Dois Mundos, né? É criar um espaço entre ciência e espiritualidade, né? Para que essas duas coisas elas não precisem andar separadas. Porque afinal de contas, elas se complementam, né? Elas não precisam ser coisas separadas. A pessoa é uma só. Suas dores, suas emoções, suas crenças, tudo isso não dá para olhar simplesmente de um lado ou de outro, igual a gente falou aqui, né? A gente precisa olhar pela câmera 360 graus. Que a gente quer trazer essa clareza para quem sente que mente e espírito andam por caminhos diferentes. A gente quer mostrar esse alinhamento. A gente quer mostrar que está tudo caminhando junto mesmo. Então é isso, o básico foi explicado para vocês. A partir de agora vem conteúdo. Essa introdução é muito importante porque vocês precisam entender mesmo, para que não pareça algo aleatório, não é para ser jogado do nada um episódio para você e você escutar e só ir embora, sabe? É uma construção que vai acontecer aqui. A gente precisa que vocês participem dessa construção, quem sentir no coração, né? Se tiver esse toque. Esse vídeo introdutório é para vocês entenderem um pouco do porquê que a gente resolveu se unir para poder falar sobre isso, né? Duas pessoas completamente diferentes não, tá? Pessoal, que o nosso mapa astral é assim, ó. 4 planetas de diferença. A gente nasceu 5 dias de diferença uma da outra no mesmo ano. Então, Chique. assim, a gente é bem parecida. Mas diferentes no sentido de que cada uma vai Tem uma abordar. perspectiva diferente. Cada uma vai abordar um lado, né? Então nosso propósito aqui nos próximos episódios é trazer assuntos cotidianos que vocês se interessem, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre ciência e espiritualidade, razão e emoção. Ela vai explicar a parte da ciência, a parte da razão, a parte que ela tem o conhecimento, e eu vou explicar a parte espiritual onde você pode cuidar. Como você cuida? Como você trabalha, como você entende isso, entendeu? Exatamente. A explicação real vem da gata aqui. Comigo é mais a parte de entender um pouquinho o que está aqui dentro e de como cuidar. É a técnica e o feeling. E é isso, gente. Confia. Espero que vocês gostem dos próximos episódios. Então, um beijo. Até a próxima.